Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está assim no coração da fé cristã, mas que muitas vezes a gente entende meio errado ou reduz a uma coisinha pequena. Vamos falar de diaconia. E olha, não é só sobre um cargo na igreja, não. A gente vai ver a diaconia como a teologia do serviço na prática, na sua forma mais pura e poderosa. A ideia aqui é entender como aquilo que a gente crê vira a ação de verdade no mundo. Então, para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender os fundamentos. O que é diaconia, afinal? Depois, vamos cavar fundo nas raízes bíblicas do serviço. Na sequência, o modelo máximo, Jesus Cristo. Daí, a gente parte para a ética por trás do serviço, o que está no coração, sabe? E, para fechar, vamos ver como tudo isso se encaixa na vida da igreja hoje. Fechado? Então, vamos lá. Para começar, já vamos com essa passagem de Efésios que, sinceramente, já bota a gente no trilho certo. Ela diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. O que isso quer dizer? Que a diaconia de verdade não é um teatro, não é para ganhar aplauso. Ela vem de dentro, de coração, e é um serviço direto a Deus. Guardem essa ideia, porque ela é a chave para entender a motivação certa por trás de tudo que a gente vai conversar. Bora começar então? Seção 1, Fundamentos. A gente vai construir a base aqui, entender o que de fato significa diaconia. Como é que a nossa crença se transforma em prática no dia a dia? É essa ponte que a gente vai cruzar agora. Então, para começar, o que é diaconia? De um jeito bem direto, é o ministério da igreja que olha para as necessidades das pessoas. E olha que interessante, tanto as necessidades materiais quanto as espirituais. É serviço, é assistência, é solidariedade. Mas o ponto crucial é entender que isso vai muito além de um cargo. A diaconia é a natureza de todos os ministérios. Sem essa parte prática, a fé vira só discurso, né? O lance é sempre alcançar a pessoa como um todo, porque as nossas necessidades, sejam do corpo, da mente ou do espírito, estão todas conectadas. Para a gente entender bem onde a diaconia se encaixa, tem dois conceitos que ajudam muito. De um lado, a gente tem a ortodoxia. Pensa nela como a crença correta, as doutrinas, aquilo que a gente estuda e crê. Responde à pergunta no que a gente acredita. Do outro lado tem a ortopraxia, que é a prática correta. É como a gente vive essa fé no dia a dia. Responde como a gente vive. E a diaconia? Bem, ela é a ponte perfeita entre os dois. É a teologia ganhando perna, sabe? É a fé que a gente consegue ver. Uma fé saudável precisa desse equilíbrio. Porque só crer sem fazer vira um intelectualismo que não serve para nada. E só fazer sem crer vira um ativismo sem rumo. Agora, vamos um pouco mais fundo. No grego, a língua original do Novo Testamento, a palavra serviço tem vários sabores. Por exemplo, douleia é o serviço de um escravo, uma submissão total. Latreia e liturgia estão mais ligadas ao culto, à adoração a Deus. Mas a palavra que importa para a gente aqui é diaconia. E por que ela é especial? Porque ela fala de um serviço voluntário, feito por escolha, por amor para ajudar o outro. Não é uma obrigação, é uma decisão. E essa diferença é gigantesca para a teologia cristã. A raiz de tudo isso está no verbo diacônio. E olha que curioso, na origem o significado era bem comum. Servir à mesa. Naquela cultura greco-romana, essa era uma tarefa de gente com status baixo, de escravos. Era visto como algo meio indigno para um cidadão livre. E aí que vem a revolução do cristianismo. Ele pega essa palavra, que era símbolo de humilhação, e a transforma em algo nobre, central. O ato de servir à mesa vira o coração da vida da comunidade. É uma virada de chave cultural e teológica absurda. Desse verbo diacônio, nasce o substantivo diaconia. Aqui a gente está falando da ação em si, do serviço acontecendo. É um ministério onde a gente investe nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, pelo bem de outra pessoa. E aqui tem uma conexão vital. A diaconia é o que segura a koinonia, a comunhão. Pensa bem, uma comunidade não sobrevive sem que as pessoas sirvam umas às outras. A comunhão não é só afinidade, é uma rede de relações que se sustenta por esses atos de serviço. E para fechar essa parte do grego, temos o diáconos, a pessoa que serve, o ministro. Tem uma imagem muito legal por trás dessa palavra. Alguns estudiosos dizem que vem de dia, que significa através, e cones, que é poeira. A ideia é de alguém que se move tão rápido para servir que levanta poeira. Não é um serviço passivo esperando acontecer, é um serviço com senso de urgência, com atitude, com dedicação. O diáconos é aquele que corre para atender a necessidade.
Ok, vamos resumir o que a gente viu até agora nessa primeira parte. Primeiro, diaconia é teologia na prática. É a ponte entre o crer, ortodoxia, e o viver, ortopraxia. Segundo, a palavra grega diaconia aponta para um serviço voluntário, feito por amor, bem diferente do serviço forçado de um escravo. E terceiro, essa prática é absolutamente essencial para a saúde da comunhão, da koinonia, da igreja. Com essa base firme, a gente pode seguir em frente. Vamos para a segunda parte, então. Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo. De onde vem essa ideia de servir? A gente vai procurar o DNA da diaconia lá na Bíblia. E olha que interessante, mesmo antes da palavra diaconia existir, o princípio já estava lá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Um detalhe importante. Você não vai achar a palavra diaconia no Antigo Testamento, porque é uma palavra grega. Mas o conceito, a teologia do serviço, isso está lá com certeza. A ideia de servir a Deus e, por consequência, servir ao próximo é um dos pilares da aliança de Deus com Israel. O serviço a Deus era visto como a resposta natural à libertação da escravidão no Egito. Ou seja, a prática veio bem antes do nome que a gente usa hoje. E a gente vê isso em vários exemplos. Os profetas eram chamados de servos do Senhor. O ministério deles era um serviço, levar a palavra de Deus ao povo, e muitas vezes pagando um preço alto por isso. Os levitas serviam no templo, ensinavam a lei, um serviço tanto espiritual quanto educacional. O próprio culto, com os sacrifícios, era visto como um ato de serviço a Deus. Mas a expressão mais forte, mais profunda disso tudo no Antigo Testamento é a figura do servo sofredor, lá no livro de Isaías. E essa passagem de Isaías, ela é central. Ela fala de um servo que, olha que paradoxo, é exaltado justamente através do sofrimento e do serviço pelos outros. Ele levou sobre si o pecado de muitos. É um ato de serviço que salva. Para a interpretação cristã, isso é uma seta gigante apontando diretamente para Jesus, por serviço supremo que ele viria a realizar. Essa profecia dá uma profundidade incrível ao que significa ser um servo. Avançando para o Novo Testamento, o que era um conceito importante vira um pilar, vira o centro de tudo. A diaconia passa a definir a identidade de quem segue Jesus. Ela vira a linguagem que explica como os discípulos devem se relacionar entre si e com o mundo lá fora. É um novo jeito de viver. Fechando essa parte, então, a gente viu que a ideia de serviço está por toda parte no Antigo Testamento, principalmente com os profetas e levitas, e atinge seu pico na figura do servo sofredor de Isaías. Vimos também que servir a Deus era visto como libertação, não escravidão. E por fim, o Novo Testamento pega todo esse legado e coloca a diaconia como um fundamento da vida e da missão da igreja, agora como um rosto, o de Cristo. Agora a gente chega no coração do nosso papo. Para entender de verdade o que é diaconia, a gente precisa olhar para uma pessoa, Jesus Cristo. Ele não só falou sobre serviço, ele foi o serviço em pessoa. Nessa sessão a gente vai ver Jesus como a diaconia encarnada, um modelo definitivo para todo cristão. Essa frase de Marcos, para mim, é o resumo da ópera. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Pensa no impacto disso. Num mundo que busca poder, que busca ser servido, ele diz que o propósito dele é o oposto. E não é um serviço qualquer, é um que vai até as últimas consequências, dar a própria vida. Essa frase é a chave de tudo. O serviço não era uma atividade de Jesus, era a identidade dele. E como Jesus fazia isso na prática? Primeiro, ele valorizava as pessoas. Ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Ele não chegava impondo. Segundo, ele respeitava a dignidade de cada um, muitas vezes curando no particular, sem show. Terceiro, o cuidado dele era completo, olhava para o corpo, para a alma e para o espírito. Quarto, ele era sábio, não criava dependência. Chegou a confrontar gente que só o buscava por interesse. E quinto, e talvez o mais radical, ele quebrava as barreiras sociais, acolhendo quem a sociedade desprezava, samaritanos, mulheres, pecadores. A cena do lava-pés é uma das mais fortes, né? E a chave para entender está aqui, nas palavras dele. Eu dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele não está pedindo aplauso, ele está dando um modelo para ser copiado. É uma aula prática, um novo jeito de se relacionar na comunidade que ele estava fundando. E o que a gente aprende com isso? Muita coisa. Que o verdadeiro líder é aquele que se abaixa para ajudar. Que a gente deve considerar os outros mais importantes que nós mesmos. Que o serviço é um sacrifício, uma prévia do que ele faria na cruz. Ele vira de cabeça para baixo a lógica de poder do mundo. E, um ponto super importante, isso mostra uma segurança incrível. O texto diz que ele fez isso sabendo de onde veio e para onde ia. Só quem tem certeza da sua identidade consegue servir desse jeito, sem se sentir menor. E aí fica a pergunta pra gente, né?
Como esse exemplo radical de liderança desafia o nosso jeito de organizar as coisas hoje, na igreja, no trabalho, na sociedade. A gente está mais para a lógica do mundo, que quer ser servido, ou para a lógica de Cristo, que se abaixa para servir? A diaconia de Jesus é uma provocação constante para a gente. Resumindo essa parte sobre Jesus, então. Ele mesmo definiu sua missão como serviço. A prática dele era real, completa e desafiava a cultura da época. O lava-pés é o grande exemplo de liderança servidora que a gente deve imitar. Nele, o que se fala e o que se faz são uma coisa só. E o sacrifício na cruz é o ato máximo de serviço. Ele é, sem dúvida, o nosso modelo supremo. Ok, vamos avançar. Agora a gente vai entrar num terreno mais pessoal, a ética do serviço. Porque não adianta só fazer. O porquê a gente faz é tão importante quanto, talvez até mais. Nessa sessão, vamos usar a imagem da toalha e da túnica para pensar sobre o que realmente nos motiva a servir. Olha que imagem forte essa. A túnica naquela época era símbolo de status, de quem você era. Era o que os discípulos queriam quando pediram os melhores lugares no reino. A túnica é sobre eu, sobre o meu status. Do outro lado tem a toalha. A toalha que Jesus usou é o símbolo do serviço, da humildade. Ela representa a verdadeira grandeza, que para Jesus é ser servo. A escolha é nossa todo dia. A gente pega a túnica ou a toalha. E a ética do serviço nos faz essa pergunta, bem no fundo. O que está por trás da minha ação? É totalmente possível fazer algo que parece bom por fora, mas com uma motivação toda errada por dentro. A diaconia de verdade não é só o ato, é o ato que nasce de um coração alinhado com o de Cristo. A ética cristã se importa, e muito, com a fonte da nossa ação. E quais seriam essas motivações erradas? Bom, tem várias. Servir para receber elogio, para aparecer. Servir pensando em ganhar dinheiro, o que é o contrário de se doar. Servir para ter poder sobre os outros, que é a inversão total do modelo de Jesus. E até servir com uma condição, sabe? Eu te ajudo se você se converter. Isso não é amor incondicional, é uma barganha. Então, qual é a motivação certa? A resposta é simples e profunda. É o amor. O amor ágape, aquele amor que não espera nada em troca, que só quer o bem do outro. É esse amor que sustenta o serviço a longo prazo, quando ninguém está olhando, quando não tem reconhecimento, quando fica difícil. Sem o amor, o serviço vira só ativismo ou um jeito de massagear o próprio ego. Resumindo essa parte sobre a ética. A imagem da toalha contra a túnica mostra bem a nossa escolha diária entre servir e buscar status. A ética da diaconia nos chama a olhar para dentro e ver nossas reais motivações. E a gente viu que o desejo por atenção ou poder estraga tudo. O único fundamento que fica de pé é o amor incondicional. Chegamos à nossa última parte de desenvolvimento. A gente já definiu o que é diaconia, vimos as raízes, o modelo em Cristo, a ética por trás. Agora, como isso vira realidade na vida da igreja. Como a diaconia acontece na prática, tanto como tarefa de todo mundo, quanto como um ministério específico. E um dos pontos mais revolucionários disso tudo no Novo Testamento é o papel das mulheres. Pensa na cultura da época, super patriarcal. As mulheres eram deixadas de lado na vida pública, na religião. E aí chega Jesus e quebra tudo. Ele inclui as mulheres não como figurantes, mas como discípulas, participantes ativas do ministério dele. Isso era algo absolutamente chocante e novo. E a Bíblia está cheia de exemplos. Já no Antigo Testamento, a gente tem Débora. No ministério de Jesus, Lucas fala de Maria Madalena, Joana e Susana, que o serviam com o que tinham. Na igreja primitiva, o apóstolo Paulo chama uma mulher, Febe, de diáconos, a mesma palavra que ele usa para ministro homem. E tem um exemplo simples e lindo da sogra de Pedro. Assim que ela é curada, a primeira coisa que ela faz é se levantar e começar a servir. E além desse serviço que é para todo mundo, a igreja primitiva também criou um ministério específico de diáconos. A história está lá em Atos 6. A igreja cresceu muito rápido e surgiu um problema. As viúvas que falavam grego estavam sendo esquecidas na distribuição de comida. A solução? Escolher 7 homens para cuidar desse serviço, o servir às mesas. Mas olha os requisitos. Não era só ser bom de organização, tinha que ser gente cheia do espírito e de sabedoria. O ministério formal nasce de uma necessidade prática, mas a qualificação é espiritual. E esse ponto aqui é super importante para a gente não confundir as coisas. Diaconia não é só filantropia. Na Bíblia, ela está sempre ligada ao ensino da palavra. O serviço prático, servir às mesas, e o serviço da palavra caminham juntos. A ideia não é só resolver um problema material agora, mas alcançar a pessoa por inteiro,
corpo, alma e espírito, com a mensagem do Evangelho. Fechando essa última sessão, então, a gente viu que Jesus incluiu as mulheres na diaconia de um jeito revolucionário. Vimos como o ministério do diácono nasceu de uma necessidade real na igreja de Atos, mas exigindo gente com qualificação espiritual. E no fim das contas, o propósito de todo o serviço na igreja é um só: edificar a comunidade para a glória de Deus. Para a gente amarrar tudo o que foi dito, essa passagem de Efésios é perfeita. Ela diz que o objetivo dos ministérios é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, não é para ter uma elite que faz tudo, é para capacitar todo mundo para que todo mundo possa servir. A diaconia, na sua essência, é tarefa de todos, para que a comunidade cresça junta. Então, chegamos ao fim. Vamos só recapitular os pontos centrais? Primeiro, diaconia é a fé em ação. É o que a gente crê se tornando realidade. Segundo, Jesus é o nosso modelo perfeito de líder-servo. Terceiro, a motivação certa é o amor, a toalha, não a busca por status, a túnica. E por último, servir é uma função de toda a igreja, de cada pessoa, mesmo que existam ministérios específicos para isso. E para a gente não só guardar informação, mas levar para a vida, ficam aqui algumas perguntas para a gente pensar. Na minha vida, eu tenho escolhido mais a toalha ou a túnica? Como a minha comunidade pode viver o serviço de um jeito mais completo e que realmente transforme? E bem na prática, como eu posso aplicar o exemplo de serviço de Jesus essa semana? Que essa nossa conversa seja um ponto de partida para uma reflexão mais profunda e principalmente para uma prática mais consciente. Muito obrigado.